Hoje eu vou te dar 5 passos que podem te ajudar muito, não só a começar, como a perseverar no culto doméstico. O maior motivo que eu decidi fazer esse vídeo é porque eu tenho vários irmãos queridos, homens sinceros no Senhor, que infelizmente passam por esse problema, não de começar, porque começar muitas vezes já começaram, né? Eu mesmo, antes de a gente conseguir firmar, tá indo aí para 4 anos que a gente está frequente no Senhor, né? Isso é mérito dele, graças a Deus, ele teve misericórdia da nossa família, nos abençoou com isso. Mas manter essa constância, e é isso que muita gente tem dificuldade, e eu também tive dificuldade no começo. Mas a gente percebeu que aquela parte que nos cabe, tem algumas coisas que é possível a gente fazer para conseguir passar essa etapa e fazer com que o culto doméstico seja não só um evento da família, mas um evento desejável pela família. Hoje é difícil, né? Eu tenho um garoto aí de 12 para 13 anos, e às vezes ele mesmo fala, pai, tá na hora do culto doméstico. Olha, já faz 2 dias que a gente não consegue fazer o culto doméstico, e isso é um ponto que eu vou tratar, inclusive, tá? Então, pra gente aprender a ter essa constância, aprender a começar, não só começar, mas a manter, né? Porque, como eu falei, começar, você assiste uma pregação, né, maravilhosa, você fica motivado, você entende o seu papel no lar, o papel do homem no lar, que é levar tua esposa e seus filhos aos pés do Senhor, conduzi-los, né? Para que eles se santifiquem dia após dia, pela misericórdia do Espírito Santo do Senhor em nós. Mas é fácil desistir, infelizmente. São tantos compromissos, tantas coisas que acaba sendo fácil desistir. Então vou usar um pouco da minha experiência para passar para vocês como derrubar esses 5 gigantes, né? Parecem tão poderosos, tão inabaláveis, né? Que fazem a gente abandonar o culto doméstico. O primeiro gigante a ser derrubado é justamente a questão do horário, né? A gente começa no horário, normalmente, como é que funciona? A gente conversa com a esposa, conversa com os filhos, vamos começar, você viu a mensagem do pastor? Você viu aquele vídeo que a gente assistiu? Nossa, aquela conversa com o fulano foi tão motivadora, vamos começar. Aí chega na questão do horário. Olha, pra gente fica bom todo dia, logo após o almoço, antes do almoço, antes de dormir, em algum horário, vocês entendem que fica bom. Mas na prática começa a ter problemas. Então não sejam refém dos horários. Vá mudando, principalmente no começo. Olha, a gente achou que no almoço seria melhor, mas não é tão bom, então vamos fazer de manhã. Olha, de manhã é mais difícil, o pessoal acorda cansado, vamos fazer antes de dormir. Antes de dormir é complicado e tal. É lógico que existe um esforço aí, tá, gente? Não é um horário maravilhoso em que a gente consegue parar meia hora, 20 minutos para fazer o culto doméstico. Então é necessário que todos se esforcem no seguinte sentido, entendendo a importância que é isso. Se eu vou te falar, acho que a coisa mais importante do dia é esse momento que o Senhor senta na mesa com a gente, ali para a gente fazer o nosso culto doméstico, que ele é exaltado, ele é adorado por tudo que a gente passou durante o dia, ou vai passar durante o dia, para quem prefere fazer de manhã. Então, principalmente no começo, tem horários um pouco mais flexíveis, tá? Procure chegar naquele horário em que, olha, agora chegamos no horário em que todo mundo consegue fazer. Ao final, vou falar sobre o nosso culto doméstico, tá? Terminando essas 5 dicas, eu vou falar pelo que a gente passou e a formatação que a gente chegou no culto doméstico. Então vamos para o segundo gigante. O segundo gigante é um gigante complicado, que é do perfeccionismo. Só que muitas vezes aquele pecado entranhado a gente chama de perfeccionismo, tá? O que eu quero dizer? Você não pode abraçar a culpa, porque você sabe quem é o acusador, quem fica constantemente culpando a gente dos nossos erros e pecados. O Espírito Santo, sim, é o que inclusive nos leva a pedirmos perdão, a nos abraçarmos o Senhor, entendermos e confessarmos os nossos pecados. Mas há um outro, o próprio diabo, que ele nos acusa em nossas falhas, né? Para que a gente fique desmotivado, a gente fique triste. Quem é o peregrino viu uma maravilhosa analogia sobre isso, né? Então a gente não pode abraçar a culpa. Ao mesmo tempo, a gente não pode se acomodar com o erro. Mas eu quero falar só dessa culpa do horário. Então, se você perdeu um dia, volta no seguinte. Perdi 2 dias, volta no terceiro. Perdemos a semana, recomece, sempre recomece. O que você não pode fazer é abraçar essa culpa, que é o que eu quero dizer, e desistir. Não consigo mesmo, não dá, minha família é diferente. Não é diferente. A sua família, do jeitinho que ela consegue ter esse tempo, tá? Então não aceite essa culpa. Errou, recomece, certo? Então é muito importante. Claro, se você vê que está falhando da sua parte, peça perdão ao Senhor, converse,
Peça a unção do Espírito Santo na tua vida, para que vocês abandonem, muitas vezes, o gosto por certas atividades que eu vou tratar mais na frente também. Mas não seja esse perfeccionista no mau sentido, tá? Sempre que você errar, sempre que sua família falar, sempre recomece. E mais ou menos atrelado às duas coisas que eu falei, tem o terceiro gigante que a gente precisa conversar, que eu chamo de cadeira vazia. O que acontece? Às vezes, tem certas estruturas familiares que não é possível conciliar todos. Tem gente que trabalha o dia todo, tem gente que trabalha a noite toda ou estuda a noite toda. Então, o que eu recomendo para essas famílias? Que vejam um horário em que a maioria pode participar. Ah, é um pouco cruel, mas é melhor você fazer assim do que não fazer por conta da pessoa que não pode estar presente. E que Deus abençoe, ore por ela, ore pelo... Às vezes é uma faculdade só que ela vai para outra cidade, então é um momento em que ela realmente não pode. Mas ali, no culto doméstico, orem por essa pessoa que não está presente. Né? Um filho, um pai, uma mãe que às vezes ele não pode estar junto. Como eu falei no começo, eu entendo que isso é uma responsabilidade primária do homem, mas também da mulher. Então, se às vezes, dependendo da sua família, o pai não consegue conduzir o culto doméstico, sua esposa assuma essa função e faça. E no tempo que o casal estiver junto, orem juntos, um motivar o outro, e compartilhem o que foi tratado, o que foi conversado nesses momentos do culto doméstico. Mas podendo ser o homem, ele cuide disso, e um filho às vezes não pode ir, por essa questão muitas vezes de faculdade ou coisa da noite, façam, mesmo que nem todos os membros possam estar presentes, tá bom? Então, nesse quarto item, tem um problema... Quarto item, né? Foi 5. Tem um problema muito sério, que é essa liturgia mais engessada. Eu converso com algumas pessoas, nossa, nosso culto doméstico tem 1 hora, né? Pode ser que a sua família realmente se focou nesse termo de 1 hora. Às vezes é uma família um pouco mais, teologicamente mais avançada, que gosta de ficar, gastar aquele tempo. Não é gastar, é ganhar, né? Na verdade é ganhar esse tempo. Em coisas gostosas, discutindo teologia e aprendendo mais do Senhor. Mas pode ser que você tenha filhos pequenos. Pode ser que um culto viável para vocês seja 10, 15, 20 minutos, entendeu? Então você não pode se prender a fazer, não, eu tenho que seguir aquela estrutura da teologia. Como eu disse no final, vou falar como a gente faz. Então é importante que você entenda como sua família interage, como sua família reage, como que vocês conseguem ter um momento realmente proveitoso e constante na presença do Senhor. Então começa de um jeito, de repente a sua família não canta, não tem ninguém que toca. Ah, tentei ouvir com música do YouTube, mas não ficou legal. Não tem problema. Você já tem a liturgia da sua igreja, e é importantíssimo você estar em comunhão com a sua igreja. Tá? Você não vive sozinho. A gente vai tratar disso em outro vídeo. Então é importante que você entenda como sua família reage e pratique o culto doméstico do jeito que a sua família é. Né? Ao contrário, se é uma família cheia de músicos, nossa, que vocês tenham um momento maravilhoso ali de canções, de louvor e adoração ao nosso Senhor. Então não engesse. Toda a base que a gente vê de culto doméstico, ela pode e deve ser adaptada à realidade da sua família. Então agora a gente já pode ir para o último item, que é o quinto gigante. Uma das coisas mais importantes do culto doméstico é que ele seja um momento realmente de comunhão entre a família, junto com o Senhor. Nós vamos adorá-lo, vamos aprender dele, e ele, pela sua infinita graça e misericórdia, vai nos conduzir como família. A gente já teve conversas maravilhosas sobre coisas que meu filho trouxe, coisas que a minha esposa trouxe, coisa que eu trouxe, e que não era necessariamente ligado ao que a gente estava lendo, não era nem, aparentemente, não era ligado à fé cristã, e aí eu quero que você faça um ponto. Se você não leu, leia Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Nancy Pearcey. Desculpa a minha pronúncia, tá bom? Mas é verdade absoluta, que é o que eu creio. A Bíblia é a verdade absoluta sobre a nossa existência. A gente vive na realidade de Deus. Tudo que a gente tem que saber sobre a nossa existência está na palavra do Senhor. Então eu creio que ela é a verdade absoluta. E lá ela fala uma coisa muito interessante, que a maioria das pessoas acaba dividindo a vida em 2 pavimentos. Isso não pode acontecer. O sagrado e o profano, o sagrado e o secular, o sagrado e o mundano, cada um acaba dando o seu estilo. Não existem coisas separadas, você é um só e você vive na realidade de Deus. Então tudo faz parte da cosmovisão cristã. Tem uma aula já preparada aí sobre cosmovisão, que a gente vai explicar direitinho isso. Mas é importante que você traga tudo. Às vezes é uma bobagem. Quem tem filhos mais novos, às vezes ele vai trazer uma coisa que nem parece tão importante assim. Mas analise, peça a instrução do Senhor, esteja em comunhão com o Espírito Santo. Porque daí você pode transformar, às vezes, uma brincadeira, um meme, alguma coisa que a criança viu, em um momento de profunda reflexão e adoração. Às vezes é uma coisa mais séria, que a criança fala inocentemente. Alguma coisa que a sua esposa falou sobre uma amiga que pode ter um ponto de atenção maior.
Então tenha esse espaço, não seja só o momento litúrgico, como a gente faz na igreja. A igreja merece o respeito, a liturgia, até pela quantidade de irmãos que estão ali. Agora, na sua casa, não seja tão preso a isso. Que seja um momento realmente de comunhão, de reflexão, que as pessoas podem trazer. Às vezes é um dia que ela está irritada. Eu não quero fazer o culto doméstico hoje. Tratem isso no próprio culto doméstico. Por quê? O que aconteceu? Você enjoou? Tal? Não sei o que tem, não sei o que lá. Aproveitem. Às vezes até as discussões podem ser muito importantes para que vocês cheguem naquilo que é o da sua família. Então, assim, nós vamos derrotar os 5 gigantes? Não, eu acredito que eles vão estar sempre assombrando por ali. Mas são atitudes que você pode tomar para quê? Para manter a cadência do culto doméstico e não desistir. Eu sei, né, alguma coisa, só para a gente encerrar aqui. Eu sei que muitas vezes você tem compromissos e são coisas importantes, como eu falei, de repente uma faculdade. Só que algumas coisas você pode tirar, e é isso que eu peço que você se coloque na presença do Senhor. Uma academia, um jogo de futebol, redes sociais, aquela série que você está acompanhando, isso eu falo para mim, eu sou um devorador de séries e filmes, e tantas outras coisas que você pode tirar, você pode abrir mão delas naquele momento para você ter. Eu acho até ruim, a gente fala, é 20 minutos, é meia hora. Deveria ser o dia todo de louvor ao Senhor, mas eu sei que isso só na eternidade, né? Mas é o momento mais importante do dia. Como eu disse, nós vivemos na existência de Deus. Então é muito importante que você priorize isso. É mais importante que o seu trabalho, que sua alimentação, que seus estudos, que a sua... entenda o que eu quero dizer, até com a sua saúde, na questão das pessoas que são realmente firmes na academia e tudo mais. Se for preciso abrir mão de uma coisa, abra mão de qualquer coisa, menos da comunhão com o Senhor, especialmente com a sua família. Porque é o que a gente foi ordenado a fazer, e toda a ordenança do Senhor é boa, e isso nos traz uma alegria, uma satisfação em estar na presença do Senhor, principalmente com a família. Acaba muitas vezes sendo até mais especial você estar com a sua família do que, em alguns momentos, tá, do que naquela comunhão completa com os santos na igreja, que também é maravilhoso. O que eu percebo é justamente isso. A família também acaba abraçando mais a vida cristã, a vida comunitária cristã, a vida em igreja. Então, se esforce, se coloque em sinceridade na presença do Senhor, para ver o que você pode mudar nisso, o que dá para você tirar da sua agenda, e isso serve para toda a sua família, mas eu falo principalmente a um líder, até para que ele possa orientar o restante da sua família nisso, tá bom? Então, como eu prometi, vou falar como a gente faz o nosso culto doméstico. O nosso culto doméstico ele é bem simples, né? Ele gira em torno de uns 20 minutos para você que gosta tanto de tempo, mas já teve vezes que a gente ficou 1 hora conversando. Teve vezes que foi até mais rápido que isso. Então, como a gente faz? Eu não sigo necessariamente, agora estou preparando esse material para colocar no Lar Fiel, eu não sigo uma estrutura pronta, né? O que eu percebi que ajudou muito a gente é simplesmente começar em Gênesis, e aí eu tenho um pulo do gato que eu já falei para vários irmãos. Pega uma boa Bíblia de estudo, no caso essa aqui é a NAA, também gosto muito da NVI, e gosto muito, não sei se você conhece, aquela NVI arqueológica, que ela se foca mais nas questões históricas, culturais e sociais dos livros, né, no período em que esses livros foram escritos na Bíblia. Então leia antes aquilo, medite sobre aquilo, veja as notas de rodapé da Bíblia, né? Se você tiver livro sobre aquilo, vai lá e pega o livro quando é coisas um pouco mais complicadas. E já teve vezes que eu peguei e assumi para minha família, falei, olha, isso aqui eu não sei, eu esqueci que era esse texto aqui a hora que eu fui preparar. Prepare um pouco antes, tá? Não chega na hora, abre a Bíblia e lê, não. Leia um pouco antes, gaste um tempinho aí, viu, pai? Ou mãe que precisa assumir isso, ou até o filho. Tem caso de filho que acaba coordenando o culto ao lar, né? Quando às vezes os pais são incrédulos, ou não, até tem interesse, mas não tem preparação. Então, quem for o condutor, dá uma olhadinha, abra outras Bíblias, né? A NVI é muito boa, a NAA é muito boa, a Bíblia de estudo, qualquer Bíblia de estudo dessas mais sérias são muito legais. E a Genebra, que aí foi minha esposa, que até teve uma ideia uma vez, foi muito boa, a gente passou a seguir isso. Antes de começar a leitura da palavra, o que a gente faz? A gente lê ou catecismo, ou confissões de fé, né, tipo símbolos de Dort, a confissão belga, Westminster. Então a gente sempre lê ou um parágrafo, uma pergunta e resposta, né, cada uma tem sua estrutura, antes da leitura da palavra. Então oramos pedindo a mediação do Senhor ali, lemos a palavra já pré-estudada, né? Como eu disse, não tem problema você pular, você chegar num ponto que é difícil. E depois disso a gente compartilha, a gente comenta, a gente conversa a respeito daquilo. Nós não somos uma família musical e não deu certo a gente trazer esse momento de cântico. Nossa família, não é regra. Se a sua família tiver essa disposição, faça, que é maravilhoso. Eu já vi relatos de irmãos que praticam esse momento do louvor cantado ao Senhor e é espetacular. Então, a gente
pulou isso. Como eu falei, cada família pode chegar naquela estrutura que realmente tem a ver com o estilo da sua família. Então a gente gasta um bom tempo conversando, depois vemos os pedidos de adoração, os motivos de adoração, os pedidos de oração, os doentes, aqueles que precisam de uma orientação do Senhor, e até se colocando para poder ajudar essas pessoas. E então encerramos o culto doméstico. Simples, direto, mas que tem sido uma bênção todos os dias da nossa vida. Então, de fato, os dias em que não dá certo foi muito gostoso. Pouco tempo atrás, aí, acho que umas 2 ou 3 semanas, que a gente conseguiu se reunir uma vez só na semana, para vocês verem. Tá? Teve semanas que a gente reuniu todos os dias. Domingo. Domingo a gente não faz o culto doméstico, porque a gente já teve a comunhão ali com os irmãos, e é bom a gente, individualmente, ter esse tempo, nós com o Senhor, além das meditações diárias, no domingo a gente faz de segunda a sábado, né? Sexta-feira, quase toda sexta-feira, meu filho não está com a gente, então a gente não faz. Então a gente costuma fazer 5 dias. Então teve semanas que a gente fez os 5 dias, teve semana que a gente fez 1 dia. Graças a Deus, não teve nenhuma semana que a gente pulou ela completamente. Mas como eu falei, se acontecer, não dê lugar àquela acusação. Retome, retome e retome. Então é isso. Se você teve alguma dúvida, quiser que eu explique alguma coisa um pouco melhor, escreva nos comentários se você estiver assistindo no YouTube, né? Ou então, inclusive tá aqui, né? Pra você curtir, compartilhar, não preciso nem dizer, né? Mas também tem um link no nosso Instagram, no Lar Fiel, né? Se você veio pelo outro caminho, não diretamente pelo Instagram. E você pode mandar mensagem para mim lá no particular, a gente vai conversando. Ou se não, deixe sua dúvida aqui mesmo no vídeo, que eu posso fazer um outro vídeo explicando especificamente só sobre um detalhe, tá bom? Então que Deus abençoe todos vocês e que todos nós possamos de fato ter um lar fiel.